Olá, hoje eu falarei a respeito dos componentes eletrônicos. E um dos componentes eletrônicos mais conhecidos é o capacitor eletrolítico. Aqui na minha mão tem o capacitor eletrolítico de 2.200 microfarads. Então, o capacitor eletrolítico é um dos componentes mais comuns em circuitos eletrônicos para armazenamento de energia e filtragem. Então, o capacitor serve para armazenar energia elétrica. Este capacitor ele possui uma capacitância de 2.200 microfarads e suporta uma tensão de 50 volts. Ele é feito de alumínio. Ok. A capacitância, ela mede a quantidade de carga elétrica que o capacitor pode armazenar. Então, esse capacitor, ele pode armazenar 2.200 microfarads. E a função é um valor relativamente alto, geralmente utilizado em fontes de alimentação para suavizar a tensão, filtragem ou em circuitos que exigem uma reserva rápida de energia. A tensão máxima de trabalho deste capacitor eletrolítico é de 50 volts. Isso indica o limite de pressão elétrica que este capacitor suporta. Sendo assim, você nunca deve utilizá-lo em circuitos onde a tensão possa ultrapassar este valor de 50 volts, pois o capacitor pode estufar, vazar ou até explodir. Nesse caso, o ideal é que a tensão do circuito seja cerca de 20% menor que este limite. Então, tem que ter esse cuidado, porque se ultrapassar os 50 volts, o capacitor eletrolítico pode explodir. Polaridade. Capacitores eletrolíticos têm o lado positivo e o lado negativo. Como identificar? Note esta faixa cinza com setas, sinais de menos, na lateral. Ela indica o terminal negativo. Então, essa faixa cinza no capacitor eletrolítico está identificando que este é o lado negativo. Jamais devo inverter a polaridade, pois isto pode causar danos ao componente. Então tem que ter cuidado na hora de instalar o capacitor eletrolítico, porque ele possui o lado positivo e o lado negativo. Aplicações comuns deste tipo de capacitor. Ele transforma uma corrente pulsante em uma corrente contínua, mais estável. Também ele serve como acoplamento de áudio, frequentemente visto em amplificadores de som. E reserva de energia. Mantém o circuito funcionando durante pequenas quedas de tensão. Então, essas são as aplicações comuns deste tipo de capacitor eletrolítico: filtragem em fontes, acoplamento de áudio e reserva de energia. Uma dica de segurança: antes de manusear ou soldar capacitores desse tamanho em placas eletrônicas, certifique-se de que eles estão descarregados, pois podem reter carga mesmo após o aparelho ser desligado. Então, sempre tem que certificar-se de que o capacitor eletrolítico está descarregado. Mesmo que o aparelho esteja desligado, o capacitor pode estar carregado, porque ele armazena energia. Então, é sobre isto hoje, a respeito do capacitor eletrolítico.